Bom dia a todos. Bom dia, são todos muito bem-vindos. Prazer receber mais uma vez aqui o Rubinho e a Joyce. E fiquem à vontade, mas de máscara, né? São todos muito bem-vindos. Os que estão em casa também são bem-vindos. Vamos iniciar este culto, vamos orar, vamos pedir que o Senhor seja glorificado, exaltado e que fale aos nossos corações de uma maneira especial. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da Igreja do Senhor. E obrigado, Jesus, porque o Senhor é a cabeça da Igreja. E queremos nos submeter ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E que o Teu Espírito, portanto, tenha liberdade de ação nas nossas vidas, nós que estamos aqui, aqueles que assistem em casa, que sejamos todos tocados e abençoados pelo Senhor, pela Tua Palavra, que promova transformação no nosso ser interior. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a gratidão do nosso coração e o nosso louvor por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente pela cruz, onde Jesus deu a sua vida e pagou o preço pelo nosso pecado, nos dando salvação, libertação e vida eterna. Muito obrigado, Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado, proclamado e glorificado nesta manhã, no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus oramos com gratidão. Amém. Amém. Apenas alguns anúncios. Nós teremos a formação para grupos de descoberta, que já tem sido anunciado, e tem um grupo separado para mulheres, um grupo separado para homens. As mulheres vão receber a formação às segundas-feiras à noite, a partir de outubro, e os homens vão receber a formação nas quintas-feiras à noite, também a partir de outubro. As inscrições podem ser feitas comigo, com o Pedro, ou diretamente com o Jonathan Sharp, que vai estar a liderar esta formação. Então, vamos aproveitar isso e participar. Mais informações tem na publicidade que está veiculada nas mídias sociais, ou qualquer dúvida é só falar comigo, com o Pedro ou com o Jonathan Sharp. Tá bem? 2 motivos de oração. O primeiro é pela Rosa, a mãe da Cidália, que fez uma cirurgia ao seu olho, e a cirurgia não correu muito bem. Então, está com dificuldades de recuperação, está com hemorragia. Então, vamos orar pela Rosa, que está com idade avançada e debaixo de cuidados. A Cidália está a cuidar da sua mãe, mas precisa do nosso apoio, pelo menos em oração. Certo, Armênio? Então, vamos orar pela Rosa e vamos orar também pelo gêmeo Eduardo, que nasceu agora. Estamos felizes pelo nascimento dos gêmeos, do Eduardo e do Viriato, mas o Eduardo está com alguma intolerância ao leite e está com alguns problemas no intestino. Então vamos orar por esta criança também, para que Deus possa fortalecer o Eduardo, juntamente com o Viriato, e continuar a cuidar de toda a família. Tá bem? Então, abaixe seus olhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore pela Rosa e pelo Eduardo. Senhor, recebe a nossa oração, entregamos aos cuidados do Senhor a vida do Eduardo, pedimos a sua bênção sobre ele, sobre o Viriato. Obrigado pelo teu cuidado para com toda a família. E também
Continua a cuidar da Rosa, Senhor, nesta situação tão delicada, que ela possa experimentar o cuidado e o milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé então? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Esta é a oração do nosso coração, Pai. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Eu vou ler o Salmo 42, quem me quiser acompanhar, com as Bíblias abertas. Salmo 42.
que diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal, os meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. O teu amor aos céus se estende, tua fidelidade até às nuvens vai, tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, no teu rio de alegria beberei. Tu és meu rei. O teu amor aos céus se estende, tua fidelidade até às nuvens vai, tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Me satisfaço na abundância da tua casa, no teu rio de alegria beberei. Tu és meu rei. No teu rio de alegria beberei. Tu és meu rei. Amém.
Guarda o meu coração na imensidão das tuas mãos. Me leva além de tudo, aonde eu possa te contemplar. Guarda o meu coração na imensidão das tuas mãos. Me leva além de tudo, aonde eu possa te contemplar. Estás assentado acima de tudo e todos. Santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos. Santo és, santo és. Só tu és santo. Céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo. O inferno estremece ao ouvir tua voz. Estás assentado acima de tudo e todos. Santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos. Santo és, santo és. Só tu és santo. Céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo. O inferno estremece ao ouvir tua voz. Só tu és santo. Céus e terra param para ouvir tua voz. Só tu és santo. O inferno estremece ao ouvir tua voz. Tua voz. Aleluia, Senhor Jesus. Só tu és santo. Céus e terra param para ouvir a tua voz. Só tu és santo. O inferno estremece ao ouvir tua voz. Só tu és santo. Céus e terra param para ouvir a tua voz. Só tu és santo. O inferno estremece ao ouvir tua voz. A imensidão do nosso Deus é tremenda. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Nós às vezes a nossa mente não consegue alcançar tanta coisa. E uma delas é esta. Céus e terra param para ouvir a sua voz. Amém? Deus vos abençoe. Podem se sentar. Vamos então ouvir a palavra esta manhã. Pastor Pedro.
Bom dia. Peço que isto agora demora mais um pouquinho, temos que tirar mais coisas e meter mais coisas. Mas eu gostaria que vocês pensassem... Está ligado? Ok. Bom, está ligado, mas não está ligado. Acho que as pilhas foram. Tá? Ok. Eles gostam de brincar comigo. Mas eu gostaria que vocês pensassem nas palavras mais difíceis de traduzir para uma outra língua. Pensar em algumas palavras em português que vocês acham que seria complicado traduzir para o espanhol, para o inglês, para o russo, para o chinês. Podem pensar, entretanto, uma empresa britânica reuniu 1000 tradutores profissionais precisamente para tentar identificar quais as palavras que seriam mais difíceis de traduzir de uma forma adequada. E a palavra saudade alcançou o 7º lugar. Saudade é uma palavra tão portuguesa, é uma palavra tão nossa. Nas palavras de uma crítica literária, saudade é a lembrança de se haver gozado nos tempos passados que não voltam mais. É a pena de não gozar no presente ou de só gozar na lembrança, só de gozar na memória. É o desejo e a esperança de, no futuro, tornar ao estado antigo de felicidade. Quando nós pensamos esta palavra saudade, ela descreve uma mistura de sentimentos. Uma mistura de sentimentos de perda, de falta, de distância, amor. Com frequência nós sentimos saudades de várias coisas. Sentimos saudades de uma certa fase da nossa vida. Por exemplo, quando éramos jovens, quando não tínhamos grandes responsabilidades na vida. Sentimos saudades de certas pessoas. Pessoas que já não estão aqui entre nós ou pessoas que estão longe, que estão num outro país. Às vezes sentimos saudades de certas comidas. E agora, com a hora do almoço aproximar, essa saudade começa a crescer também. Às vezes sentimos saudades de um emprego que nós já tivemos. Às vezes sentimos saudades de certos cheiros. As saudades podem estar bem presentes na nossa memória. Às vezes conseguimos explicar muito bem as saudades que nós temos, mas existem certas ocasiões em que as saudades ou este sentimento está tapado com algo, até alguma circunstância destapar. Quando eu e a Rosalina, minha esposa, vivíamos em Carcavelos, com frequência nós íamos passear à Quinta da Lagoa, que é um jardim que fica muito próximo ali da estação de Carcavelos e também muito próximo da nossa casa. Facilmente conseguíamos ir a pé. E naquele dia estávamos a conversar e eu confessei à Rosalina que sentia saudades de ser filho. Sentia saudades de conversar com os meus pais. Sentia saudades de ouvir um conselho, ouvir um incentivo, sentir algum tipo de afeto. Eu nunca tinha tido este sentimento antes, mas naquele momento as saudades bateram de uma forma bastante profunda. Eu sei que a relação com os nossos pais vai mudando à medida que nós vamos crescendo. Eu guardo com carinho e com alguma ternura o momento em que o meu pai, por exemplo, me ensinou a nadar. Guardo na memória, por exemplo, o esforço e a paciência que a minha mãe tinha a ensinar-me a fazer os trabalhos de casa. Não é isso que eu tenho de saudades. Eu sei que estas atividades fazem parte de uma certa etapa na vida, mas naquele momento eu estava a sentir saudades do afeto que um pai tem para com o seu filho. Não é fácil explicar este sentimento de ser filho. Todos nós somos filhos. Não é fácil explicar este sentimento. Talvez eu só estivesse com saudades de voltar a ter um momento com os meus pais, onde eu pudesse me sentir filho novamente. Um tempo onde tu simplesmente desfrutas da companhia de alguém que te ama de uma forma diferente de todas as outras formas de amar. Eu gostaria de compartilhar convosco um poema que se encontra na Bíblia, no livro de Salmos. E o livro de Salmos, na realidade, é uma coletânea de poemas. Uma boa parte deles foram escritos pelo rei David, um antigo rei de Israel. Por acaso, este não foi.
Mas vamos então abrir no Salmo 42, o salmo que foi lido pela Filipa. Para quem tem a Bíblia impressa, basicamente é abrir a Bíblia assim a meio e facilmente vou encontrar o livro de Salmos. Se não encontrarem, um bocadinho mais para a frente ou para trás e facilmente encontram. Quem tem no telemóvel é muito mais fácil. Salmo 42, sim. Já todos encontraram? Depois destas dicas é rápido. Então eu vou ler. Ao diretor do coro, poema da coleção dos descendentes de Corá. Como a corça sedenta, em busca das correntes de água, assim eu suspiro por ti, meu Deus. Tenho sede de Deus, do Deus da vida. Quando poderei contemplar a presença de Deus? As minhas lágrimas são o meu alimento de dia e de noite, porque a toda hora me perguntam, onde está o teu Deus? Eu lembro-me de quando ia desabafar diante dele, quando transpunha as portas do templo e me prostrava diante de Deus, entre gritos de alegria e gratidão do povo em peregrinação. Por que de estar desanimado e preocupado? Quero confiar no Senhor e ainda hei de louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Sinto-me tão desanimado, meu Deus. Por isso eu penso muito em ti, desde as terras do Jordão e dos montes Hermon e Missar. De abismo em abismo ecoam ruídos dos teus trovões. Todas as tuas vagas alterosas passaram sobre mim, mas o Senhor enviar-me-á. Durante o dia, o seu amor, para que eu à noite o louve com um cântico, uma oração, ó Deus que me dá a vida. Quero dizer-lhe, ó Deus, meu rochedo, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar triste e oprimido pelo inimigo? Quebram-se os ossos e os meus inimigos insultam-me a toda a hora e me perguntam, onde está o teu Deus? Por que de estar desanimado e preocupado? Quero confiar no Senhor e ainda hei de o louvar. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Vamos ter uma breve palavra de oração. Deus Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja. Pai, obrigado, Pai, porque hoje temos este privilégio de estarmos juntos para ouvir a Tua palavra. Pai, te oro, Senhor, para que a Tua palavra, ao ser falada, ao ser lida, ao ser cantada, possa encontrar terreno fértil nos nossos corações, na nossa mente. Pai, te oro para que Tu possas impedir qualquer distração. Pai, que Tu possas manter cativos os nossos pensamentos, que eles possam estar focados em Ti neste momento, Senhor. Pai, que possamos esquecer, Pai, por uns instantes aquilo que temos que fazer durante a tarde, as responsabilidades durante o dia da manhã. Pai, mas que neste momento, Pai, a nossa atenção possa estar centrada em ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para este poema, todo este poema expressa saudades de casa. O cantor ou poeta que escreveu este poema, ele estava exilado no norte, não no norte de Portugal, mas no norte de Israel, perto da nascente do Rio Jordão, e ele anseia por voltar à casa de Deus. Anseia por voltar ao templo, onde normalmente eram realizadas estas festividades religiosas. Ele ansiava ver estas multidões reunidas a bendizer este Deus que ele tanto amava. E estas saudades de participar nestas celebrações consumiam todo o seu ser. O meio onde ele estava habitado era habitado por pessoas que não partilhavam da mesma fé que ele. Homens e mulheres ridicularizavam constantemente as suas crenças. Ele sentia oposição às afrontas em cada palavra. Onde é que está o teu Deus? Mas este clima de descrença não afetou a sua fé, mas ele desejava estar novamente rodeado de pessoas que partilhavam a mesma fé que ele. Mas acima de tudo, este poeta, este cantor, ele tinha saudades de Deus.
A distância, o sentimento de perda, de falta, o amor que ele sentia por Deus, levava-o a desejar estar na companhia do seu Criador. Um Deus que o amava de uma forma diferente de todas as outras formas de amar. Olhamos para este poema e vemos expressões como: assim eu suspiro por ti. Tenho sede de Deus. Penso muito em ti. E estas expressões são reveladoras das saudades que este homem tinha de Deus. Ao longo da vida, nós somos ensinados não de uma forma explícita, não é algo que os outros nos digam em alta voz, mas somos ensinados a comprimir e a tapar as nossas emoções. A vida continua. Tens que andar para a frente. São frases, expressões que muitas vezes os outros nos dizem, ou que muitas vezes nós repetimos para nós mesmos e que nos levam a desvalorizar aquilo que nós sentimos. Mas há momentos na vida em que a vida não pode continuar. Há momentos em que nós temos que parar e dar atenção àquilo que se passa dentro de nós. E neste momento eu queria parar um minuto e pensarmos naquilo que o nosso ser anseia, naquilo que o nosso ser tem vindo a suspirar, naquilo que todo o nosso interior tem sede, naquilo que nós temos pensado de uma forma insistente. E só para clarificar aqui um pouquinho, este exercício não tem como objetivo nos compararmos com o autor do poema. Não tem como objetivo avaliarmos se estamos a proceder bem ou proceder mal, se somos mais ou menos espirituais. E também não é a altura de nós dizermos a Deus aquilo que nós achamos que Ele quer ouvir. Este é o tempo para começarmos a conversar com Deus sobre aquilo que está a borbulhar dentro de nós. E de pedirmos a Deus que Ele traga ao de cima tudo aquilo que são os nossos anseios, os nossos desejos mais profundos. Então eu vou dar um minuto, tanto para aqueles que estão aqui nas nossas instalações, como para aqueles que estão a seguir a partir de casa. E aqueles que tiverem um bloco de notas, uma caneta, podem escrever algo que vocês gostariam de dizer a Deus. Aqueles que não tiverem, podem utilizar o telemóvel para esse efeito. Vou pedir a Pedro que não aproveitem para ver o WhatsApp e as redes sociais, mas num minuto que escrevam algo que vocês gostariam de dizer a Deus neste momento. É um exercício individual, não é para estarmos a olhar para o que os outros estão a escrever. Aqueles que não quiserem escrever podem simplesmente ficar em silêncio. Olhamos para este poema e vemos que este homem estava inserido num contexto hostil. Enfrentava oposições a cada dia e tudo isto levou a descobrir um anseio profundo. Estas saudades que estavam tapadas vieram agora ao de cima e a vida não podia continuar. Era tempo de ele dar uma resposta a tudo aquilo que o seu ser suspirava. Então este homem perguntava-se: quando poderei estar na companhia de Deus?
Qual será a altura em que eu posso sentar-me, contemplar e admirar este Deus? Era a altura de dar uma resposta a este anseio profundo que vinha da sua alma. Havia uma necessidade de dizer a Deus: tu tens toda a minha confiança. Havia uma necessidade de desabafar com Deus. Momentos em que nós expomos tudo aquilo que vai dentro de nós. As tristezas, as saudades, as revoltas, as feridas. Todas aquelas emoções que nós passamos uma vida inteira a tentar tapar. Havia uma necessidade de ficar em silêncio diante de Deus. De não dizer nada. De ficar prostrado. De simplesmente ouvir aquilo que Deus queria dizer. Há uns meses atrás, fui incentivado a escrever um poema de lamento. E o que é isto de um poema de lamento? Um poema onde eu simplesmente colocasse para fora tudo aquilo que eram as minhas emoções. Onde eu colocasse a nu aquilo que eram os meus sentimentos. Enquanto eu estava a escrever este poema, eu senti-me um aterro. Tanta coisa que eu queria dizer a Deus naquele momento, e as palavras passavam a uma velocidade impressionante para o papel. Tantas coisas que eu queria dizer a Deus naquele momento, mas que nunca tive a oportunidade. Naquela altura, quando pediram para escrever este poema, eu estava extremamente revoltado e desiludido com Deus. E enquanto eu escrevia aquelas palavras, eu sentia-me extremamente envergonhado pelo simples facto de estar a pensar naquelas coisas. Mas, por outro lado, aquele era o momento para colocar aquelas palavras diante de Deus. E apesar dos sentimentos de revolta e desilusão, eu tinha saudades de Deus. Eu tinha saudades de desabafar com Ele de uma forma sincera e de uma forma transparente. Eu tinha saudades de ouvir Deus. Eu tinha saudades de dizer a Deus, mesmo apesar da desilusão, eu confio em Ti. Muitas vezes, a nossa caminhada cristã pode tornar-se extremamente racional. Eu sou um bom cristão porque acredito nas coisas certas. E as emoções, os sentimentos são completamente desvalorizados, ou então achamos que precisam de ser contrariados. Todas as nossas orações, todas as palavras que dizemos a Deus são pensadas antes de serem ditas. As palavras que dirigimos a Deus, de alguma forma, têm que passar por um escrutínio, por um filtro, porque não queremos ofender a Deus. Mas quando nós desabafamos com Deus, quando nós damos voz aos nossos sentimentos, às nossas feridas, às nossas revoltas mais profundas, nós não estamos a dar notícias a Deus. Deus não vai ficar a pensar, credo, nunca pensei que Ele estivesse a refletir sobre estas coisas. Nunca pensei que estas palavras estivessem dentro dele. Deus conhece o nosso interior. E Deus sabe aquilo que nós estamos a pensar e sabe aquilo que nós ainda não estamos a pensar. Por outro lado, a nossa caminhada cristã pode tornar-se extremamente emocional. E as características, os atributos de Deus mencionados na Bíblia passam para um segundo plano e Deus vai se mudando, vai se transformando de acordo com os nossos sentimentos. Deus é amor, mesmo que eu não me sinta amado. Deus é fiel, mesmo que eu me sinta desiludido. Deus é santo, mesmo que eu passe toda uma vida a errar. Este poeta, apesar de ser um homem extremamente emocional, pelo menos é o que dá para ver através deste texto, este homem tinha convicções acerca de Deus. Deus é o Deus da vida. É o meu Deus. É um Deus pessoal, que se dá a conhecer, que se revela, que se relaciona connosco. E são estas convicções que nós temos acerca de Deus que nos permitem ser totalmente transparentes com Ele. É o facto de Deus conhecer todo o meu interior que me permite ser totalmente transparente com Ele. É o facto de Deus ser Deus Todo-Poderoso que me permite pedir coisas a Deus que eu acho que são impossíveis de acontecer. As contrariedades e o terreno hostil no qual este poeta estava enquadrado, a distância da sua terra natal, o impedimento de participar nestas cerimónias religiosas em Jerusalém,
destaparam as saudades que este homem tinha de Deus. Destaparam a vontade de expressar a sua confiança em Deus, em afirmar que Deus era a rocha na qual ele se podia segurar. Destaparam também o desejo de desabafar com Deus, de expor toda a sua fragilidade, a sua ansiedade, o seu desespero diante das afrontas da qual ele se tinha tornado alvo. A necessidade de ficar em silêncio, de não dizer nada. O anseio de simplesmente ouvir o que Deus quer dizer. Este homem tinha convicções acerca de Deus. E foram estas convicções que o levavam a querer desfrutar da companhia do seu Criador. Naquele parque, quando estava a conversar com a Rosalina, senti saudades do afeto dos meus pais. Senti falta das conversas que nós tínhamos. Senti falta do encorajamento, senti falta de uma palavra de apoio. E embora tenha consciência de que sempre serei filho e que isso é uma condição que não muda, o que mudaram foram simplesmente as circunstâncias. Naquele momento eu sentia saudades de algo que me fizesse sentir filho novamente. Se tens saudades de uma conversa profunda com Deus, não deixes que a vida continue. E talvez aquilo que Deus nos esteja a dizer nesta manhã é o seguinte: tu és o meu filho e vais continuar a ser. Podemos voltar a ter momentos entre pai e filho. Não para falarmos dos outros, não para falarmos das necessidades dos outros, não para falarmos das tuas necessidades materiais, a não ser que isso seja extremamente urgente, não para falarmos daquilo que tu queres fazer para mim, mas para falarmos um pouquinho sobre estes sentimentos, estas emoções que tens passado toda uma vida a tentar tapar. Eu quero trazer isso ao de cima, eu quero restaurar, eu quero curar. Tenho saudades tuas. Vamos ter mais um minuto de silêncio. E este minuto de silêncio é um tempo onde nós podemos, de uma forma mais introspectiva, ter um tempo para ouvirmos aquilo que Deus nos quer dizer. Ou que Deus nos possa relembrar de tudo aquilo que já foi falado e trazer algo, uma verdade, algo que nós queremos levar daqui. Deus Pai, obrigado. Tu és um Deus que te revelas, és um Deus que te dá, que se dá a conhecer.
Pai, és um Deus que tem vontade, tem este desejo de conversar connosco. Pai, te oro em primeiro lugar para que tu possas despertar esse desejo em nós. Pai, que possamos ter novamente este desejo de voltar a ter conversas profundas contigo. Pai, que não seja apenas aquelas orações rápidas para agradecer os alimentos, mas que possamos voltar a separar tempo para estar contigo. Onde há tempos para o desabafo, há tempos para o silêncio. Há tempos para reconhecer que tu és um Deus digno de confiança. Pai, te oro, Senhor, para que ao longo desta próxima semana realmente tu possas destapar esta saudade que existe em nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos então ficar de pé. Toda a honra e toda a glória sejam sempre para ti, Pai. Amém.
Vou chamar então Joaquim Paulo. Bom dia, o nosso culto está a terminar. Eu só queria dizer uma pequena... Porque na altura em que o pastor Pedro estava a falar, lembrei-me da história de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, não é? E a postura que nós muitas vezes temos. Normalmente nós tendemos a ser a Marta, estamos sempre ocupados, estamos sempre atarefados, e esquecemos aquilo que é o mais importante. E essa questão da saudade, e também é verdade para nós, para aqueles que já são crentes há muitos anos, nós ficamos tão assoberbados com as nossas responsabilidades e com aquilo que temos para fazer, que esquecemos que se calhar é mais importante estarmos na presença de Deus, a escutá-lo, ouvir os conselhos que Ele tem para cada um de nós. Seria bom que nós pudéssemos sair daqui hoje com isto em mente e pensar o que é que nós precisamos mudar e buscarmos estar mais tempo na presença de Deus, que não preocupados com aquilo que se passa lá fora, mas sim preocupados em receber de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é sempre nova todas as manhãs. Obrigado, Senhor, também porque os nossos corações estão receptivos. Ajuda-nos que a nossa atitude quando saímos daqui hoje seja diferente. Ajuda-nos a buscar aquilo que é o mais importante para cada um de nós, que é estarmos na Tua presença, é buscarmos a Tua presença a cada momento. E ouvimos a tua voz, ouvir os Teus conselhos. Se calhar não é preciso muitas palavras nossas, porque Tu conheces o nosso coração. Mas nós precisamos de ouvir aquilo que Tu tens para cada um. E também acreditamos, eu acredito nesta hora, que isso pode transformar as nossas vidas e aqueles que estão à nossa volta. Não só pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, e demonstrarmos que somos vidas transformadas e que realmente Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Quero pedir por cada um que está aqui e também por aqueles que estão online a assistir, Tu possas abençoar, que possas conduzir as nossas vidas durante esta semana e que possamos ver a Tua mão e ouvirmos a Tua voz. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém.